Tá no ar mais um episódio do Avança, o podcast do varejo. Como sempre, estou aqui com meu amigo, sócio, host do podcast, José Maria Soares. É isso aí, mais uma vez estamos aqui para discutir assunto importante, relevante para a sua empresa, para o seu negócio e para a sua vida também, que é o mais importante. Show! Vamos lá, E hoje, pessoal, nós vamos fazer aqui um podcast mais técnico com vocês, aquele que vocês gostam muito também, porque gera um aprendizado, né? Tanto nosso aqui, né, batendo esse papo, trocando essa ideia aqui entre empreendedores do varejo, né? Tanto eu quanto o Zé, muitas vezes o Dimas também, hoje ele não pôde estar presente conosco. E hoje nós trouxemos um tema que eu julgo ser muito relevante, né, principalmente aí para o varejo, que é o seguinte, nós chamamos de comerciante a empresário, tá? Então, qual é a diferença entre você ser um comerciante e o que leva, né? Quais são as atitudes que vão levar você a se tornar um empresário? E por que você deve almejar, né, ser um empresário? Não é isso, Zé? Isso que a gente vai falar hoje aqui. Sim, muito bom. O assunto está muito bom, vai ser muito top. E empresário não significa que você tem que ser um cara gigante de milhões de bilhões de dinheiro, sabe? Você é empresário com qualquer valor, você empreendendo, ser empresário. Só que é o seguinte, pequeno, não precisa ser grandão, mas isso não quer dizer que você não seja um cara controlado, bem organizado, com a mentalidade de empreender. Enfim, tem cara que ele quer crescer, ele quer evoluir, Tem cara que não, ele quer só criar uma empresa ao qual seja duradoura, ao qual que amanhã passe para os seus filhos, parte de gerações para gerações. E como fazer para isso acontecer? Porque esse é um lema que às vezes as pessoas... Empreender é arriscado, empreender é risco, é desafiador. E não é fácil. Então, assim, as pessoas, queria colocar um negócio e tem realmente a grande preocupação de fazer um negócio duradouro aí, que dura para sempre aí. Hoje a gente vai discutir com o Léo aqui, tem um monte para falar, e eu e ele aqui, vamos debater aqui. Eu acho muito legal, Zé, que você começou já falando, né, que não precisa ser um gigante, né? A gente não está falando de um super mega empresário, né, um multi-empresário. Nós estamos falando aqui de atitudes, de comportamento e de o que isso impacta na vida até pessoal dessa pessoa, né? Porque atrás de todo CNPJ existem muitas pessoas, né? E principalmente desse fundador, vamos dizer assim, o cara que criou ali o negócio, né? Qual é a diferença dele ser um comerciante e ele ser um empresário? E tem muita diferença na vida pessoal desse cara, né, Zé? Olha, e também, cara, assim, às vezes o cara começou, mas ele não evoluiu muito e ficou ali, porque é muito conservador. E os filhos estão assumindo esse papel, né? Sim. E o que fazer para mudar isso, para dar uma continuidade diferente disso, né, cara? Também. Sim. Então, assim, é isso. Então, até, Zé, acho que é legal a gente começar já, né? Já que a gente vai falar da diferença entre você ser um comerciante e um empresário, né? Trazer um pouco, explicar um pouco a nossa visão, né? Do que é ser um comerciante, né? Na minha visão, o comerciante é aquele cara, principalmente do varejo, já que nós estamos falando de comerciante, né? Que ele começou o negócio ali, contando muitas vezes com o esforço dele, né? Com o peito, né? Entrou com o peito ali, com pouco dinheiro, com muita garra, com muito suor. E que é ele que faz tudo, então tudo depende dele. Então é aquele cara que ele bate o escanteio, corre para cabecear, né? Enfim. Fiz isso muito, cara. Fiz muito. E ainda muito, se bobear, muito. ainda corre para defender o gol depois, né? Então aquele cara que de manhã até a noite e tal. Não quer dizer que o cara que é empresário ele não faça coisas tão pesadas ou tão importantes quanto. Mas o empreendedor é aquele cara, principalmente, que se ele sair da operação, nada funciona. Então, ele é o funcionário mais importante da empresa, o que mais trabalha e o que mais a empresa depende, né? Então, é o que mais gera dependência na empresa. E a gente sabe, né, Zé, que uma empresa que depende de qualquer coisa, né? Seja de um contexto social, de um contexto econômico, seja de uma pessoa, né? É uma empresa que corre risco, né? Então, por isso que nós prezamos tanto, né, por explicar, ensinar, treinar, né, comerciantes para serem empresários. Mas qual que é a sua visão, Zé, de comerciante, né? Esse cara que eu citei aqui. Ô, Léo, o interessante, cara, é que eu tenho meus 23 anos de comércio aí já, eu vivi bastante coisa, entendeu? E há pouco tempo atrás, cara, meu filho agora tá comigo acho que 1 ano, 2 anos, pouco ele tá comigo aí, já começando. Começou agora, que tá encajando mesmo aí.
e você não consegue passar isso muito rápido, sabe? Tudo muito rápido. E eu passei um processo assim que quase eu peguei o Covid, eu fiquei na UTI, eu quase morri. E o desespero, porque eu até, quando eu fui internado, eu já corri para assinar toda a procuração, para pedir para meu irmão vender tudo se eu morresse, para que a minha empresa parasse de existir, cara. Porque as pessoas que estavam ficando, eu sabia que não estava pronta para continuar, sabe, cara? Sim. E a gente cria algo para ser duradouro e para que tenha continuidade, para que essa marca fique, sabe? E acontece muito com muitas empresas, isso é muitas empresas. Diz que como que é o pai anda de camelo, o filho de... Já viu a história, já? Já vi. Acho que o filho de Ferrari, o neto vai andar de camelo de novo, é mais ou menos parecido. Porque esse bastão que não é passado, essa gestão, porque às vezes a gente deixa de profissionalizar o negócio, não importa se é pequeno ou não, então assim, criar, ser um empresário, para um comerciante, para um empresário, ser um empresário a qual sua empresa consegue andar, se criar sucessores a ponto, não ser delargar, como você como o Léo fala, né? Delegar é uma coisa, delargar é outra coisa totalmente diferente, né? Então, você preparar, que é o que eu estou fazendo, vim fazendo hoje, preparar de uma forma que sua empresa ande com você, e se você precisar se afastar, você tem que pegar férias também, e algo do gênero, ela tem que andar. Só que isso precisa de alguns ajustes, você precisa se aceitar também que alguém faça algumas coisas, e quando alguém errar, você... Sabe o que eu fazia quando alguém errava? Eu delegava uma coisa pra alguém, quando alguém errava, eu pegava de volta. Uhum. Entendeu, cara? Tá errado, cara. Por que não tá errado? Não persistia naquilo, exatamente, não, né? você precisa, não, vai consertar, você vai aprender. Aí você não deixa ninguém aprender, cara. Porque você não quer que as pessoas errem. É lógico, quando a pessoa erra, quem paga é você. Só que é o seguinte, em vez de deixar ela errar, participe com ela até ela ficar boa. Sim, entendeu? Depois você vai soltando, depois ele vai andar sozinho. Isso é muito importante para você virar um empresário de verdade, um empresário que tem uma empresa, que ela anda, que ela cresce. E que eu fiquei muito tempo focado no mercado, quando eu faço isso, você também deixando de ver o que tem em volta de você, sabe? Muitas coisas que tem que colabora para a sua empresa crescer. E quando você não faz isso, você fica muito focado ali sobre aquela rotina do dia a dia, aquele sobrecarregado com aquele monte de coisa que não delega para ninguém, cara. Você não vê nada em volta, cara. Quando você pensa que não tem passou, você ficou para trás. Sim. Até, Zé, tem uma história minha, pessoal, né? Que foi dos escritórios, né? Então, a Superfood Contábil ela é o meu segundo escritório, você sabe. E eu passei isso muito nitidamente, assim, né? Eu consegui enxergar isso na minha própria vida de empreendedor/empresário. Como que foi, né? Eu fundei ali meu primeiro escritório com um sócio na época, né? E nós começamos como comerciantes, entre aspas, ou seja, um empreendedor, aquele cara que ele faz tudo, ele põe o negócio para rodar e, enfim, ele tem que fazer o marketing, fazer a venda, fazer a reunião de comercial, fechar o cliente, depois ir lá atender, depois ir lá e fazer o serviço e tudo mais. E a empresa vai crescendo, o que vai acontecendo? Você vai saindo de alguns departamentos. Então, primeiro você sai ali de um departamento, aí coloca alguém, treina, legal, funcionou, beleza, não preciso mais fazer aquilo. Não quer dizer que você vai largar, delegar, não delargar, como a gente está falando aqui. Bom, foi para o próximo setor, também saiu, o próximo setor saiu. Eu passei por isso. Cheguei no escritório na época lá com mais de 100, quase 150 clientes. E eu e meu sócio, na época, nós nos tornamos empresários contábeis, né? Por quê? Porque nenhum departamento mais dependia única e exclusivamente de nós. Então, ou seja, se a gente ficasse 10 dias fora do escritório, o escritório não ia parar de funcionar. Então, essa é a minha visão de empresário, tá? Como eu disse, não precisa ser enorme, não precisa ser grande. E aí, eu vivi na pele, Zé, é o seguinte, você sabe, conhece minha história. Eu vendi esse escritório, né? Eu vendi ele 100% da carteira, 100% de tudo que tinha nesse escritório e fundei a Superfood Contábil. Então, eu dei um passo para trás, ou seja, eu já era um empresário contábil e voltei a ser um empreendedor, ou seja, aquele cara que coloca de novo um sonho no papel, tira esse sonho do papel, executando, fazendo todos os setores, etc. Deixei acho que uns 12 funcionários lá para trás, para começar de novo, quase que sozinho, né? Eu e a Jéssica na época, e nós dois fazendo tudo ali, fazendo a coisa acontecer. E me tornei empresário de novo, que hoje a gente já tem quase 60 funcionários. Então, hoje, novamente, se eu sair, se eu for viajar, fazer alguma coisa, eu ainda sou uma figura importante dentro do escritório. Então, o empresário é isso, é o cara que ele está ali ainda presente na empresa, senão seria um investidor, né?
Então, o empresário é o cara que está ainda ali na empresa, é muito importante, ele dá ali as coordenadas, independente de ser um CEO, de ser um diretor, enfim, o que seja. Mas a empresa não morre, não para, se ele não estiver presente, entendeu? Então, eu passei por isso na pele, assim. Tá, quando você fala da empresa morre, cara, você vê que hoje os números falam aí que não é de agora, sempre foi assim, que as empresas, 80% das empresas não passa de 3 anos, né? 75% não passa de 3 anos, elas não são duradouras. Léo, o que acontece porque essas empresas não passam 3 anos? O que fazer para ter uma empresa duradoura, cara? Olha, Zé, claro que isso divide um pouco opiniões, né? Algumas pessoas vão falar para você, você precisa ser enxuto, né? Precisa ter despesas baixas e tal. Depende muito do ramo também. Mas eu sou o cara da aceleração. Então, eu sempre acho que quanto maior você tiver, claro que o seu risco vai ser maior. Sim. Mas as chances de você quebrar são menores. Porque você se torna um cara mais consistente, um cara mais forte, né? Claro que o risco é maior, como eu disse. Repito, porque não adianta você crescer de forma, né, descontrolada, desorganizada. Desorganizada vai crescer porque ninguém cresce organizado, né? Mas você tem que ter a empresa ali, de certa forma, na sua mão. Mas quanto maior você for... Então, o detalhes é você acordar todos os dias com o pensamento de como você vai fazer para quebrar a sua própria empresa. O que é isso? O que eu vou tirar da manga aqui que meu concorrente não sabe, não fez, o que eu mesmo não estou fazendo? Então, ou seja, é que se eu fosse uma empresa que não é a minha, eu quebraria a minha própria empresa, entende? Então, como é inovar, sabe? Todos os dias ali. Você tem que ter esse pensamento, sabe? De renovação e de crescimento constante. Olha, e também a pessoa também, o que acontece? Quando você tem um negócio, que a gente tem, automaticamente você precisa saber, você entender bem do seu negócio, o que ele te dá também, porque assim, você não pode sangrar a sua empresa, para ver uma realidade que não existe. Então, assim, você precisa entender qual o tamanho do seu negócio, quanto ele pode ele te dá, quanto você pode tirar dele mensalmente, que às vezes as pessoas querem viver uma vida achando que entra dinheiro no caixa é dele, e não é dele, cara. Então, assim, você tem boleto de pagar amanhã, depois da manhã, eu acho legal você conversando, porque eu uso um slogan que fala assim, eu tô devendo, mas nunca tô duro, entendeu, cara? Só que é o seguinte, você não pode tirar dinheiro, realmente saber que a empresa não tem condições, você sangrar ela para ter uma vida, para saciar a sua vida particular, e que você não quer sair de padrão. Primeira coisa, cara, você tem que ver de acordo com as condições da sua empresa que ela te dá. A sua realidade. A realidade do seu vizinho, do outro comerciante que está bem, é dele, não é sua, cara. Você tem que pegar uma vida também voltada, que é o seguinte, minha vida é a minha empresa, é o meu negócio. A minha vida física, ela quase não existe. Ela existe para trabalhar, para sacrificar a sua vida física em prol do seu negócio, que lá na frente você vai poder sacrificar o seu negócio em prol da sua vida física, que ela vai ter estrutura, vai ter condições e vai trazer. Só que para a sua empresa ser duradoura, você tem que saber disso, você tem que pensar, saber que você tem que cuidar dela como cuida de uma criança, cara, sabe? Alimentar ela constantemente, conhecer os caminhos que ela está indo. Você também não pode ficar, como você falou, você não pode ficar amarrado um tempo, esquecer e parar, daqui a pouco você não crescer e você vai... Tem cara que não cresce, cara que tem um negócio só, abre aquilo ali e vive a vida toda. Só que ele é bem controlado. Então você precisa ser um cara bem conservador, muito mesmo, ao extremo, cara, para que sua empresa realmente ela tenha fôlego. Ou até também, Zé, tem a questão que é o seguinte, cara, quero ter uma vida melhor na pessoa física, o que eu vou fazer pela minha pessoa jurídica que vai me proporcionar isso? Sabe? Eu acho que isso também proporciona um crescimento muito grande da empresa, sabe? Quando o sócio ele quer gastar mais, ele quer viver uma vida boa, que eu acho que não é pecado, eu acho que a gente que empreende, a gente que assume risco, a gente tem que colher os frutos mesmo, sim, né? Sim. Mas o que ele não pode é sangrar a empresa, né? Ele não pode sangrar a empresa, ele tem que entender... É o que mais acontece, né? Que quando a empresa quebra, quando você vai ver, o cara tira um Polabora, um exemplo, de 20 mil reais no mês, 30 mil reais no mês, que a empresa pode dar para ele 10. Sim. Aí ele quer tirar o 20. Sim, tudo bem ele querer tirar os 20, mas aí ele tem que olhar e falar assim, o que eu tenho que fazer para eu tirar 20? E não simplesmente ir lá e comer. Tirar. Muitas pessoas físicas, né, gestores aí, vamos dizer assim, eles entendem que o caixa da empresa é deles.
Então, desde que tenha um caixa lá, depois eu devolvo. Nunca devolve, entendeu? Não vai devolver. Ele pega dele emprestado no caixa da empresa. Exatamente. E aí entra aquela questão de CPF rico, empresa pobre. Não pode ser assim, né? Tem que ser o inverso. Não que o cara tem que ser pobre, né? Mas primeiro o CNPJ tem que ser rico para depois você ser rico. Mas se a sua empresa é rico, você é rico, é porque ela é sua, cara. Exatamente. Zé, tem um conhecido, não vou citar o nome aqui porque, né, não vem ao caso, mas é assim, é um conhecido que é um cara que aparentemente ele quer mais e tal, você já fala com ele tem planos e quer crescer e tal, não sei o quê. E aí uma vez eu cheguei e falei assim, rapaz, eu consegui um negócio pra você. Cara, na época ali eu tinha uma proximidade da pessoa e tal, eu falei assim, ó, consegui um negócio aqui pra você, cara. Cara, sério, você vai colocar R$1.000 nesse evento aqui, R$1.000 de patrocínio. R$1.000, Eu tenho certeza que você vai fazer um faturamento aí recorrente de mais de 10 mil por mês. Com certeza. R$1.000. R$1.000. Não era pro evento em si, mas era para se aproximar de pessoas certas. Só que já estava engatilhado, eu ia ajudar e tudo mais. Ah, vou ver, não sei o que, vou ver, não sei o que lá. Só que é um cara, Zé, e não fez, tá? Não fez. E eu fiz esse evento aí e gerei muitos negócios nesse evento, tá? E é um cara que eu sei que só de roupa, talvez por semana, ele gasta esse valor. Vai lá, compra tem uma televisão, sei lá, desse tamanho na casa, mas que é uma televisão que cobre a parede inteira, sabe? E tudo bem. Mas, poxa, você não pode investir R$1.000 na sua empresa? Então, assim, é o cara que ele deixa a empresa no zero para manter a pessoa física dele. E tá tudo bem, porque por enquanto ele tá falando assim, não, beleza, o dinheiro que entra, eu pago minhas contas, vai sobrando, já tá acostumado assim. Só que assim, Zé, quem vive assim, vive no risco. Mesmo que não pareça, porque amanhã pode mudar, as coisas mudam, tecnologia muda. Então, o cara, sei lá, ele trabalha com uma profissão, sei lá, lava carro. Hoje ele lava carro lá com a mão. Amanhã vem um cara do lado dele, coloca uma máquina que cobra metade do preço que ele cobra lá para lavar o carro manualmente e vai tirar o trabalho dele, entendeu? E aí? E aí você não teve uma empresa duradoura? Então, se ele tivesse pensando na empresa dele, o que ele faria? Ele teria comprado a máquina. Não estou falando desse exemplo, tá? É outro exemplo. Ele teria comprado essa máquina antes do concorrente colocar do lado dele, sim, concorda? Sim. Então, se você tem supermercado, né? Eu tenho algumas empresas no ramo de consultoria, contabilidade. A gente sempre está olhando o que o mercado tem para oferecer para os nossos clientes, o que os nossos concorrentes estão fazendo, o que empresas de fora estão fazendo, porque a gente precisa estar sempre um passo à frente. E isso exige o quê? Existe investimento na empresa, exige você pensar na empresa primeiro. Então, isso depois vai te tornar, né, um CPF rico, né? Porque você está sempre mantendo a sua empresa rica e à frente do mercado, da concorrência, etc. Entendeu? Eu estava cortando o cabelo essa semana, ontem, na verdade. E eu tava batendo papo com o cabeleireiro, ele tava falando um pouquinho sobre negócio, sobre ter as coisas, sabe? Sobre um planejamento para o futuro, para ter para chegar na terceira idade bem. Eu falei, legal, cara. Eu falei, mas assim, um importante que eu vi lá atrás, isso aí eu fiz muito lá atrás, isso aí foi muito bom para mim, muito importante. Eu era muito mais conservador do que hoje, sabe? Muito conservador. Assim, às vezes você pensa que viver bem é você viver num apartamento, uma casa gigante, ter um puta de um carro, e você pega o dinheiro da sua empresa e começa a investir nas coisas que consomem o seu dinheiro. Carro consome o seu dinheiro. A não ser que você tenha um carro que seja para trabalho, que ele vai e que você vai viver do carro. É uma coisa. Um carro consome o seu dinheiro. Consome que ele é mais caro, o IPVA dele é mais caro, o seguro dele é mais caro. Então, assim, não que você não pode ter um carro. Tem sim, mas assim, eu sempre fiz uma pergunta para ele, até falei para ele assim, eu sempre fiz uma pergunta para mim, antes que eu vou comprar uma coisa, pensando no meu futuro, pensando nas minhas coisas, quando eu quero comprar um relógio. Cara, aí eu olho para esse relógio, relógio X valor. O que isso vai trazer de valor para mim? Eu vivo disso aqui, é uma coisa, mas eu não vivo disso aqui. A pergunta é assim, eu preciso? Vai mudar alguma coisa em mim? Aí... Cara, tem uma coisa que eu faço, Zé. Eu nunca pensei muito nisso, mas agora você falando, me veio a reflexão. É uma coisa que eu faço na minha vida pessoal. Olha para você ver, cara. Você vai achar legal. Na minha vida pessoal, eu gosto de coisas, gosto de roupa legal, né? A gente vai comprar roupa e tal. Gosto de, enfim, gosto de carro, gosto de sair, gosto de passear.
Eu sempre penso assim, Zé, a minha mentalidade é assim, ó, quando eu vou comprar alguma coisa pra mim, tá? Seja qualquer coisa, um relógio, uma roupa, um carro, qualquer coisa. Eu penso assim, antes de gastar, seja qual for o dinheiro, se for coisa assim, supérflua, né? Eu penso assim, eu tô devendo pra minha empresa? Desse jeito, de verdade, eu penso assim, eu tô devendo pra minha empresa, o que que é? Por exemplo, aquele negócio que eu tinha que comprar pra empresa, um computador que tá faltando. Ou seja, primeiro você tá pensando na sua empresa para depois pensar em você. É isso. Exatamente. Depois, eu penso assim, eu tô devendo pra minha família. Olha Por isso. exemplo, meu filho tá precisando de uma roupa, eu não comprei e tal. Meu filho tá precisando, sei lá, qualquer coisa. A minha mulher pediu alguma coisa, tá precisando de alguma coisa, precisa fazer alguma coisa. Não, tá todo mundo bem. Tá todo Aí mundo, você vai e compra. tá todo mundo vestido, vamos Sim. dizer assim. Aí eu falo, agora eu posso. Ou seja, a empresa... Então, quer dizer, isso pra mim é sucesso. Sim, Né? aí, exatamente. Então a empresa ela pode te dar tudo que você precisa. Mas assim, se você está pensando em algo que está passando por um momento realmente de construção, que ainda não é o momento de você de cara fazer isso, sabe assim, não, pera, eu quero um relógio bom, eu quero um carro bom. Não, e a tem gente, que ter. Zé, a gente que já foi muito pobre, tem que a gente ter que já mesmo. foi muito pobre, Sim. você sabe, o pessoal não acredita que eu já fui muito pobre. A cara do acredita. Mauricinho é... tem cara de meio de boy assim. Mas enfim, eu já fui muito pobre, você sabe disso. E aí o que acontece? Às vezes a gente vê, a empresa tá bem, a família tá bem, tá todo mundo bem. Às vezes até a pessoa que está ajudando tá bem. E aí quando chega pra você fazer pra você, você fala assim, miserável. Será que eu faço ou será que eu guardo aqui se caso eu precisar? Tem que tomar um cuidado, tem que também investir em você, na sua aparência, muito importante. Na sua qualidade de vida, viajar, comer bem, né? Mas é um momento. A nossa intenção é trazer aqui formas de você fazer. Talvez você vai ser um cara parecido comigo. Reflexão, talvez cara, você vai ser um cara parecido com o Zé. Ou talvez você é um cara que só tá pensando no seu CPF. O nosso propósito aqui é fomentar o emprederdorismo no Brasil e ajudar empresas a não quebrarem. Por isso, desse tema aqui. Exatamente. De hoje, que você entenda que a empresa ela precisa total atenção depois você. Não que você não pode ter. Eu acabo de falar aqui. Você pode ter tudo, cara. Eu tenho um carro hoje razoavelmente bem, moro razoavelmente bem. Demorei pra chegar. Mas, mano, tem hora que você tem que ter. Então, assim, você entender o time disso aí, sabe? Porque ela vai te dar. A sua empresa, se você cuidar dela direitinho mesmo, se você realmente cuidar dela mesmo com muito carinho, com muito amor, cara, você tem que ser apaixonado pela sua empresa. Mas apaixonado mesmo. Se você não for, cara, ela tem grande chance de dar errado. Mas se você for um cara visgado, não pelo dinheiro que ela vai te dar, não, ela vai me dar dinheiro, não, eu quero o dinheiro. O dinheiro é consequência do seu trabalho. Sim. Você tem que, não, ela tem que dar certo, cara. Você tá apaixonado por ela dar certo, tá visgado para ela dar certo. Ela vai te dar tudo o que você precisa. Só que é o seguinte, dê tudo de você para ela, cara. Que aí você vai conseguir. Legal. E aí, Zé, tem 2 pontos, né, pra gente trazer aqui de forma mais técnica pro pessoal, que são 2 coisas que nós vivemos, né, na nossa vida pessoal também como empresários, que é, primeiro, você ter um salário. Então, você tem a sua função na empresa, correto? Então, você precisa entender quanto que a sua empresa vai te pagar. É meio que você conversando com você mesmo. Ou seja, você conversando com a sua empresa. Então, você vai falar assim, empresa... parece coisa de louco, mas é assim. Você vai falar assim, empresa, eu acho que eu tô valendo aqui 20 mil reais. E aí a empresa vai te falar com os números. E aí, primeiro, você tem que ter os números. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas tem que ter os números, nós vamos falar disso. Aí os seus números, ou seja, a sua empresa vai te falar assim, eu posso te pagar 20 mil reais, cabe aqui nessa linha aqui da sua DRE. Primeiro você tem que saber o que é DRE, vamos falar aqui também rapidamente. Se você não souber, também entre em contato com a gente que a gente explica. Deixa aqui no comentário se você não sabe o que é DRE, se você não sabe de contabilidade, deixa aqui no comentário que a gente vai responder você. Só para finalizar essa parte aqui, Zé. Então, a sua empresa ela vai falar assim, realmente, cabe porque eu coloco aqui os 20 mil reais, você ainda fica aqui com um lucro ou fica no 0 a 0, então cabe. Ou não, a sua empresa vai olhar para você e falar assim, bonitão, não cabe esses 20 mil reais aqui. Hoje eu só posso te pagar 10 ou 15 Se vira com 10. Ou não posso te pagar nada. Aí é a hora de você ver o que você tá errando, né? Ô, Léo, tipo você trabalha numa empresa, você tem um salário lá, uns 5 mil reais. Cara, você tem que ver dentro dos 5 mil reais, você não pode ver fora disso aqui. Você pegar dinheiro emprestado fora, você vai estourar tudo. Sim. A mesma coisa é a empresa. Se você pegar além do que ela pode te dar, você vai estourar tudo. Mas o que eu queria pegar aqui, você vai falar do DRE, cara, tem um monte de gente, um monte de comerciante
que não sabe o que é o DRE e acha que não precisa. Sim. Ou seja, você vai falar o quanto isso é importante, que um contador, qualquer contador, cara, ele consegue fazer isso para você. O contador que não consegue fazer para você, cara, sai dele. Mas assim, é muito simples você pedir isso pro contador e ele te ajudar. Léo, fala rapidamente, assim, resumindo, o que é um DRE e qual é a importância de um contador passar isso pro seu cliente, cara? Tá, eu vou fazer aqui, vai dar até um corte isso aqui. Um resuminho. Se você tem uma empresa e não sabe o que é uma DRE, é a mesma coisa de você dirigir um carro com uma venda nos olhos. Ou seja, se você tem uma empresa, repetindo, e não sabe o que é nem um pouco de contabilidade, não sabe o que é DRE, você está dirigindo um carro com o para-brisa tampado. É basicamente isso, Zé. É onde vai te mostrar, né, um relatório, é um documento contábil, onde vai te mostrar se você tem lucro ou prejuízo. Simples demais. Então, assim, quando a gente está falando de pegar empresa duradoura, que empresa que tenha realmente nos 3 anos, nos 5 anos, tem empresa quebrando com 30, 50 anos. Não é a idade, é o que você faz. Então é o seguinte, é importante que o seu contador comece certinho, pegue orientações corretas, qual o caminho, como você vai seguir, que o cara vai te mostrar, ó, isso aqui é importante para você marcar tudo. Mesmo quando você está pequeno, cara, para você ter a noção de você pode tirar 10 ou 20 mil reais, isso é muito importante. Como ela falou, não é porque o dinheiro está no caixa que você vai tirar, porque amanhã vai faltar para você. Você precisa enxergar o futuro também, entendeu? Da empresa. Não é só o presente do dia de hoje. Sim. Isso é muito importante mesmo. Que a maioria das pessoas não faz. Eu também não fiz por muitos anos. Não fiz por muitos anos, não fiz. Zé, sabe uma coisa interessante? Hoje eu dou mentoria para escritórios de contabilidade, para contadores. A minha mentoria ela é voltada justamente para transformar. Então, nós falamos que nós aceleramos 2 anos em 3 meses do escritório de contabilidade. E como que nós fazemos isso com contadores? Nós transformamos a empresa dele de empreendedores, né, em empresários. Então, tem muitos escritórios ainda hoje que eles fazem o seguinte, tem uma carteira de cliente lá, de 30, 40 clientes, eles recebem um honorário X ali por mês, pagam aluguel e racham o resto. É assim que acontece. Então, não tem nenhuma DRE para a contabilidade dele. Ou seja, ele não investe em marketing, ele não investe o próprio dinheiro. Nem nele. Ele não faz um evento, ele não vai em evento, ele não se especializa, não investe em treinamento. Então, assim, quando eu entro ali com a mentoria, nesse caso para contadores, eu mostro para ele que ele tem uma empresa na mão e que essa empresa ela pode ter um valor de mercado. Ô, Léo, olha isso, cara. Tipo assim, os caras montam sua contabilidade, a maioria é obcecado pela mensalidade que quer receber, ele quer cliente para ter mensalidade. Só que assim, ele tem um escritório de contabilidade. Ele tem que entender que ele tem que ter uma empresa de contabilidade, ao qual gera outras empresas, que as outras empresas que ele cuida, ela tem que estar em crescimento e expansão, que ela crescendo, ele também vai crescer, ele ajudar o empresário a crescer. No escritório de contabilidade, ele constrói, ele é uma empresa que ajuda as outras empresas. Isso é muito importante. Um contador que não ajuda você, que não orienta você, porque você não tem a obrigação de ser contador. Você é um empresário, você é um comerciante. O contador tem que ter esse trabalho. E um monte tá aí, cara, parado no tempo há muitos anos, acha que é assim, só fazer o imposto de mandar a banda você pagar e acabou. Com 23 anos, quase 23 para 24, eu vendi o meu primeiro escritório, né, como eu falei aqui. E esse escritório que eu montei desde o zero, né, com um sócio na época, foi avaliado em mais de 2 milhões de reais. Então, esse escritório, ele me tornou praticamente um moleque com uma empresa que, da minha parte, era mais de 1 milhão, né? Então, na época, eu vendi, fiz uma operação ali com preço reduzido e tudo mais, mas que era uma empresa que ficou com um baita de um valor de mercado para minha situação ali da época, entendeu? Uma empresa que passou de 1 milhão, um escritório de contabilidade, que muitos levam como, vamos sentar aqui, eu divido a mesa com você, depois a gente racha esse honorário aqui. Então, não vem como empresa. Você tá preocupado com o honorário só. Pessoal, eu não estou vendendo contabilidade, tá? Eu não sou contador, sou contador, eu me formei contador, mas eu sou empresário, eu cuido de empresas diferentes. Assim, a gente está falando a importância que é em de ser um empresário que conheça. Se você não conhece, mas tem que ter o mínimo de conhecimento, um cara que conhece muito bem, que está preocupado com você. Eu me formei em contabilidade, depois fiz gestão empresarial, depois fiz um processo... processos gerenciais e eu fiz também
um MBA em gestão empresarial. O melhor que mais me ajudou até hoje, cara, e me ajuda até hoje, cara, eu consegui discutir com você, com um monte de gente aí, foi a contabilidade que eu fiz, sabe? Sim. Melhor que os outros dois que eu fiz. Me serviu muito, serviu até hoje. E eu consigo conversar, discutir, muitas coisas eu não sei, mas aí eu entendo rápido. E alguns eu sei, muitas coisas eu sei, cara. Então, o quanto isso é importante. Em uma empresa, saber um pouco qual a importância da contabilidade dentro da sua empresa. E isso vai ajudar você a ter uma empresa realmente duradoura, você saber o quanto você pode pegar de colaborador dela para você viver, o que você pode comprar. Até compra, aleatoriamente, você compra imóvel e às vezes o contador nem sabe que você compra imóvel, cara. E é importante que você passe para ele, para ele te dar os caminhos como você tem que fazer. Não é simplesmente comprar e acabou, não é assim. Então, é um negócio, não é complexo, mas é um negócio muito sério. Sim. Zé, aproveitar que a gente está falando de empresas de sucesso, queria agradecer aqui 2 patrocinadores agora nesse momento, né? Depois a gente fala um pouco dos outros. Então, quero agradecer aqui a Gilmix Panificações. Se você tem aí um negócio varejista, um supermercado, uma padaria, enfim, e você quer montar uma padaria, né, de sucesso, de qualidade, que mostra valor para o seu cliente, para você vender mais, ter mais margem no seu negócio, aí no seu supermercado, chame a Gilmix. A Gilmix é uma patrocinadora oficial aqui do Avança Podcast e o Kainan, ele vai te ajudar até mesmo com o treinamento da sua equipe aí. Não precisa nem se preocupar, mas eu não tenho a pessoa aqui para me atender também. Fornecedor lá do Zé no mercado da gente. Então, é um fornecedor aí que nós confiamos, é um grande parceiro aqui do Avança, nós recomendamos aí para você. Recomendando também, né, o Fábio Bananas Climatizadas, também é um grande parceiro aqui do podcast. Zé, fale um pouquinho da banana do Fábio, que você também é um grande cliente dele. E sou dos dois, hein? Sou do Gilmix, é fato. Hoje eu estava até no mercado lá e eu passei lá na padaria, estava um menino com o avental da Gilmix, precisa até falar com ele lá que precisa me ajudar mais. Sou cliente dos dois, cara. São empresas importantes, a qual ajuda, colabora muito com a gente, além de fornecer produto também. Fornece seus colaboradores, seus técnicos para treinar a minha equipe e fazer com que a gente tenha produto mais de qualidade. E o Fábio Banana também é um cara que entrega diariamente banana no nosso mercado, banana selecionada, de qualidade, o qual o seu cliente vai levar para casa e ficar muito satisfeito. O que é o mais importante é o cliente ficar satisfeito. Então, quer uma banana de qualidade, quer um cara que entrega diariamente para ter uma banana fresquinha na sua banca para o seu cliente, é só chamar o Fábio aí, ele está pronto para atender vocês aí e com todo o atendimento melhor possível aí. E é um cara que colabora ainda com quebra com você, é parceiro. Quer um parceiro? Show de bola. Chame os dois aí, que vai fazer diferença no seu negócio. Voltando aqui, Zé, um ponto muito importante que nós já começamos até a falar, mas que eu queria deixar assim, sabe, bater o martelo aqui com o pessoal, que é um ponto assim que eu vejo muitos empresários errando e que não é tão difícil de acertar isso, que é a divisão, né, da pessoa física e da pessoa jurídica. Quando a gente fala de divisão, é uma divisão mesmo. A gente falou aqui, tem que ter um salário, né? Então estipulou o salário, divide. Minha empresa consegue me pagar 10 mil reais por mês? Ok. Você vai determinar a data ali que você vai receber esses 10 mil, se vai ser em 2 parcelas, 3, enfim, não importa. Você vai determinar isso e vai transferir esse dinheiro para sua conta de fato, como se você fosse realmente um funcionário da empresa. Fez essa transferência? Ok, você vai pagar suas contas físicas pela sua conta bancária, né, pelo seu banco, e as contas da empresa somente pelas contas da empresa. O que muda Ajuda isso? o contador também, né? Não, com certeza. Na verdade, não é ajuda, né, Zé? Eu acho que sem isso é impossível ter um bom trabalho. Você não vai oferecer para ele os números corretos e você vai isso aí. Gente, o contador não faz mágica. É a mesma coisa. Você fazer uma contabilidade onde é misturado pessoa física e jurídica, é a mesma coisa de você ir ao médico e não falar pro médico onde está doendo. Então você fala assim, médico, eu tô aqui, eu tô com algum problema, adivinha aí onde eu tô com dor. Cara, o médico vai ter que fazer um raio-x em você inteiro, ele vai ter que, vai ter que passar por todos os exames possíveis no mundo e talvez ele não ache ainda seu às vezes problema. É um estresse e ele não vai achar, entendeu? Exatamente, às vezes é só um estresse que ele vai lá, te dá um medicamento ali pra você ficar mais calmo e acabou. Acabou, e vai tomar o remédio errado, entendeu? Então, gente, assim, primeiro ponto que as pessoas
eu vejo, Zé, que as pessoas no Brasil, por mais que tenha legislação sim, e tem punição, tá? Mas por conta da grande complexidade da tributação, da legislação brasileira, ainda não existe fiscalização para tudo, né? Não existe fiscalização para tudo, por mais que existam muitas, né? Então o povo vai falar, mas eu paguei multa, não sei o quê. Sim, tem muitas fiscalizações, sim, mas pela quantidade de lei, tem poucas, entende? Então, esse caso que nós estamos falando aqui de dividir pessoa física da jurídica é crime. Se você não faz isso, é crime. Você está desrespeitando uma premissa contábil, que é essa divisão entre as pessoas, né? A física e a jurídica. Então, isso é realmente um crime. Você não pode fazer isso. Porque você é como se, para o governo, você estivesse tentando confundir a fiscalização, entende? Então você precisa ter isso muito bem desenhado, até para não ser surpreendido um dia aí, talvez amanhã. Hoje não existe uma fiscalização tão severa em relação a isso, mas quem garante que amanhã não possa ter, daqui a algum dia não possa ter? E a contabilidade, ela bem feita, ela serve para muitas outras coisas. Nós passamos, né, Zé, por muitas situações, principalmente no ramo de supermercado, por muita compra e venda de empresas, né? O que a gente chama de M&A, que é a negociação mesmo, comprar e vender uma loja, uma rede. Como que você vende a sua empresa se você não tem nenhum controle dela? Entra até num outro ponto que eu deixei aqui, que são números. Controlar, ter os números na sua mão. Se você não divide a pessoa física da jurídica, não tem contabilidade, não tem como você ter os números na sua mão. Como que você vai um dia tentar vender a sua empresa, né? Ou até trazer um investidor? A empresa, tem alguns grandes empresários que falam isso, e eu concordo plenamente. Ela tem 3 caminhos, né, que nós sempre falamos aqui. Ou é ser herdada, ou é ser vendida, ou é quebrar. Se você quer ficar dentro desses 2 primeiros, que é ou ser herdada ou ser vendida, você tem que se preocupar com seus números e com a sua contabilidade. Isso diferencia muito o comerciante que está ali só fazendo as coisas, tudo no peito, tal, levando tudo, do empresário. O empresário está preocupado com outro ponto que eu anotei aqui também, que é o equity, é o valor de mercado que a empresa dele tem. Então, o empresário, ele é o cara que ele já tem a mentalidade de entender que a empresa dele vale alguma coisa. Como eu expliquei, eu dei o exemplo do meu escritório que eu vendi lá no meu primeiro escritório que eu vendi. Eu tinha um salário do escritório. Já era milionário com 23 anos, gente. Eu tinha um salário do escritório, então eu conseguia sobreviver, ter a minha vida do escritório e de outros negócios que eu tinha. Eu nunca tive um negócio só, mas o escritório era uma base para mim. Porém, eu estava gerando valor de mercado desse escritório. Eu vendi ele com 2 anos. Se eu esperasse por mais 5, talvez eu teria vendido por muito mais. O dobro do valor, mais. Talvez ou muito mais, muito mais. Então, assim, o empresário, ele pensa no valor do negócio dele. Uma rede de supermercado, por exemplo, Zé, a gente vê muito isso, né? Quanto vale a sua rede? Vale tanto, vale tanto. Por quê? Porque eu tô aqui, ó, meus números estão aqui, tá vendo? Ó, tenho lucro, no final da linha aqui eu deixo um lucro líquido de tanto, eu não tenho dívida, tá representado aqui no meu balanço, ó, não tem, o endividamento tá baixo, não tem dívida no varejo, é difícil, né? Mas meu endividamento tá baixo, minha folha é tanto, tá tudo registrado aqui, entendeu? Tá tudo bem feito, assinado pelo contador. Então, quando você vai vender uma empresa dessa, ou até vender uma parte, um investidor, ou até herdar, né? Porque se a gente está pensando no seu filho, por exemplo, no meu filho herdar a minha empresa, no seu filho herdar a sua empresa, primeiro a gente tem que manter ela em pé. Sim. Senão a gente vai para o último ponto. Ele vai herdar uma empresa quebrada, cara. Exatamente. E o pior, ele vai herdar uma empresa quebrada que ele nem aprendeu a trabalhar. Aí ele não vai poder fazer nada. Ou alguns tem filhos que conseguem ressuscitar. O pai criou, conheço até casos já, criou, não andou, não evoluiu muito, e os filhos pegaram, incorporaram, entenderam o negócio e colocaram o negócio para acontecer e virou uma mega empresa saudável aí. Então, tem isso aí também, né? Então, depende muito de cada um aí. Que é focar no negócio. Se o pai não entendeu, você entendeu, cara, toca o negócio, cara. E tem, assim, Zé, um ponto aqui que acho que é um divisor de águas, né? Entre você ser um comerciante, né? E ser um empresário. Eu, na minha opinião, acho que é o principal que vai proporcionar isso para você. Porque você que está assistindo, provavelmente você deve estar falando, mas eu quero ser um empresário, mas eu não tenho quem cuide da minha empresa, não sei o quê. Com certeza, nesse caso, o erro está em você.
Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não tenho funcionário, mas aqui na minha cidade não tem, e não sei o quê. Gente, experiência própria. O erro está em você. Você não aprendeu a ser um bom líder, um bom gestor. Ou você não aprendeu a lidar com esse tipo de situação. Porque se você acha que você vai contratar um funcionário hoje, vai pagar ali R$1.000 para ele vai ficar 10 anos recebendo R$1.000, só porque ele gosta de você, ou nem a questão não é nem o salário, às vezes, ele vai ficar ali no mesmo cargo, na mesma função, sem aprender nada, sem ter uma perspectiva de vida, só porque ele gosta de você, não existe isso. Não existe, principalmente agora as novas gerações. Você sabe, lá você também lida com gerações diversificadas, eu também aqui. A gente sempre precisa estar atualizado de gestão de pessoas, né? A gente fez um podcast com a Jéssica aqui, a gente conversou muito sobre isso. Gestão de pessoas é muito importante. Então, delegar, né? Ser um líder que delega e não delarga, isso é muito importante, a gente sempre fala isso, porque o que é delegar e delargar? Delegar é você delegar uma demanda, mas controlar. Mas ter o controle daquilo, ter resultados, ter entregáveis. Então, a pessoa está ali fazendo, mas ela está aqui, olha, meu fechamento da semana, fiz isso, ok? Não, ajusta aqui, isso aqui não tá bom, isso aqui tá bom, beleza, vamos ajustar. E isso é delegar. Não é que você vai colocar o negócio na mão de uma pessoa, tem gente que fala assim, Zé, eu tô com um problema aqui de gerência, vou contratar o melhor gerente. Aí o cara vai lá no Açaí, quem é o melhor gerente aqui? Tá, te dou 10 mil a mais, vai trabalhar pra mim. Aí o cara vai, porque, pô, né, se oferece um dinheiro e tal, o cara vai. Aí o que o cara faz? Agora não precisa mais me preocupar com nada. Foda-se, fica aí, toca aí. Acha que o cara vai fazer melhor que você. Delargou. Não importa quem seja, sempre tem que ter alguém ali olhando o que ele está fazendo, analisando, dando feedback também. Porque às vezes a pessoa não erra de propósito. A pessoa está entrando numa nova cultura, ela está numa cultura, ela está sendo inserida em outra, então ela precisa conhecer esse cenário que é a sua empresa. Então, tudo isso é delegar. Você não pode só jogar a pessoa lá. O que acontece? Você tem que fazer realmente delegar sim, mas ninguém vai cuidar igual você, cara. Então, delegue sim, mas cuide, no bastidor, acompanhe tudo certinho. Pega os números, pega os resultados. Tem um amigo recente aí, cara, muito grande. O cara tem mais de 30 lojas, cara. O cara está no mercado há mais de 40 anos no mercado. E eles pegaram, se afastaram, são vários irmãos, se afastaram da empresa e pegaram um cara grandão, como você falou assim, que foram não sei se foi no Pão de Açúcar, um cara gigantão lá, trouxe o cara para cá e deixou o cara e foi embora. Tipo assim, ficou cuidando da parte de conselho da empresa. 10 anos passaram. Eles voltaram para a operação de novo. Mandaram todo mundo embora porque a empresa parou de crescer e, pelo contrário, adquiriu dívida e um BO grande. Porque o cara fez assim, de repente, delargou, acreditou que o cara ia fazer melhor do que ele. De repente, porque o cara é formado, bonito, sabe, tentou uma história bonita, Cara, não é. Então, ninguém vai fazer igual você. Mas, assim, ajude, realmente, delegue, acompanhe, cobre. E aí, fique. Você pode trabalhar poucas horas por dia, até menos depois, que você tiver toda uma estrutura. Mas nunca fechar os olhos, deixar alguém cuidar pra você, que você achar que vai fazer melhor que você, que não vai fazer, cara. Tem até uma... Perigoso, muito perigoso. Tem até uma empresária que ela é lá da MLS, lá, que eu sou sócio agora, lá, onde tem o Flávio Augusto, o Caio Carneiro, o Joel J, o Johnny. Olha isso. Vem cá, repete aí, você é sócio de quem agora? Vai falar aí como é que... Caio Carneiro, Flávio Augusto, Joel J, Johnny Martins, Carla Martins. Então, a Carla Martins... Alguém conhece esses caras aí? Uns caras aí, meia boca aí. A Carla Martins, né, irmã do Johnny, também lá do Serac, ela faz uma provocação, né? Ela fala muito de gestão de pessoas também, assim como a Jéssica. E ela entra ali no palco e ela fala assim, não cuide da sua empresa. Aí todo mundo fica assim, meu Deus, como que ela tá falando? Né? Vou largar a mão, vou só viajar. Ela fala assim depois, né? Cuide das pessoas, para as pessoas cuidarem da sua empresa. Mas assim, tem muita gente que confunde isso. Não é cuidar no sentido assim, vou dar o pãozinho, o café com leite, vou dar o bolinho, o café da tarde. Não é isso que é cuidar. Isso também faz parte, lógico, bem-estar e tudo mais. Mas cuidar, delegar corretamente, controlar, dar feedback, falar, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Só de você fazer isso, da pessoa entender que você tá olhando, né, o que ela tá fazendo, ela já vai se moldar ali para fazer o trabalho corretamente, entendeu? Então, é um ponto a se pensar. Rapaz, né? É uma frase que eu nunca pensei. Então, assim, não cuida da empresa, cuide das pessoas, porque é as pessoas que cuidam da sua empresa. Sim. É fato isso. Porque a empresa, por mais que tenha tecnologia,
Ela precisa de, sabe de quê? Ela precisa de pessoas, cara, por trás da tecnologia. Não existe um negócio que funciona quase sem gente. Tem que ter alguém por trás. Tem que ter alguém competente por trás. Tem que ter alguém operando por trás. Tem que ter. Não tem como. Tudo gira em torno de pessoas. E o que tem que fazer? A gente, pra gente ficar mais, eu passo isso na pele, eu trabalho pra caraca ainda, sabe? E vivo vivendo isso aí diariamente, cara. E tem pessoas boas e pessoas ruins. As pessoas boas, você precisa acompanhar ela. Você precisa estar cobrando dela. Quando você para de cobrar, elas começam a ficar ruins se vacilar. Então, cuide das pessoas com problema, dê mais atenção e não deixe a pessoa boa, a pessoa que você considera que ela é boa, sozinha, lá largada, achando que ela vai fazer tudo por conta dela, que vai estar fazendo sempre o excelente. Ela vai se acomodar, ela vai se acovardar, e daqui a pouco ela não está produzindo o que ela produziria se você estivesse cobrando ela e acompanhando ela. Todo mundo tem que prestar conta, todo mundo tem que entregar meta, todo mundo tem que ter resultado. Mesmo as pessoas boas. Não acredite, feche os olhos, pessoas boas, achando que ela está dando mais de si, que não está dando. Cobre ela mais, que ela tem mais para te dar, cara. Exatamente. Não perca o controle. Até para a gente finalizar, Zé, queria reforçar isso, deixar isso como mensagem para vocês. O intuito mesmo de fazer esse podcast é justamente gerar essa provocação, né, para vocês que estão aí assistindo. Alguns já devem se considerar como empresários, ou seja, aquela pessoa que ela não depende exclusivamente de estar na empresa, por mais que ela esteja ainda, né? Mas eu sei que muitos que estão assistindo, muitos que nós conversamos aqui, ainda são comerciantes, ainda é aquele cara que ele enfrenta tudo sozinho, ele vai para cima, mas... Pessoal, entenda o seguinte, todo mundo que empreende passa por esse momento, passa por essa fase, é normal, mas você não pode viver para sempre nela. Se você está vivendo para sempre como aquele empreendedor que começou o negócio ontem, está errado. O seu negócio não está crescendo como ele deveria crescer. E aí você tem que reavaliar alguns pontos. Como você faz isso? Assista aqui podcast como o nosso, como alguns que tem aí, veja conteúdos, faça curso, faça treinamentos. Nós temos, por exemplo, alguns treinamentos. Eu tenho treinamento que eu falei para contadores, eu tenho treinamento para quem está migrando para o lucro real, né, que é um passo muito importante. Então, a gente acaba ensinando ali várias coisas, como a pessoa se comportar, como a pessoa ter mais controle dos números, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O Zé, até queria que ele falasse rapidamente aqui, falasse um pouquinho sobre a palestra e treinamento que ele dá através do Avança Varejo, que é o nosso hub de serviços. Então, só para fazer um resumo, ele vai falar que ele vai até a sua empresa, seja um evento, seja uma empresa, ele pode fazer uma palestra ou até mesmo dar uma mentoria ali para você com o seu time, né, falando ali sobre alguns pontos que vão gerar essa profissionalização para que você se torne um empresário, né, desde que, uma vez que ele passou por isso, né, algumas vezes já, né, hoje ele consegue se ver como empresário, então ele hoje ajuda, né, Zé, outros comerciantes a se tornarem empresários, né, Zé? Como que funciona aí a palestra? Isso é muito importante, cara. Hoje, antigamente, quando a gente começou, você não tinha treinamento, você não tinha mentoria, você não tinha conhecimento nenhum, era no peito, cara. A mentoria da vida. Era das consequências. Hoje está muito mais fácil. A gente adquiriu experiência durante esse tempo todo aí e hoje a gente toma, lógico, tem o prazer hoje de poder contar a nossa história, mostrar como que a gente fez, ensinar os caminhos onde a gente errou, sabe, porque você não erra, encurtar esse caminho, sabe, que é muito longo aí. Então, a gente toma disposição aí, palestra em faculdade, palestra em escola, palestra na sua empresa, como o Léo falou, a gente também dá assessoria para você aí. Tome disposto aqui a ajudar você, a te mostrar os caminhos, que com certeza a sua empresa será duradoura, terá mais sucesso aí, e é isso aí. Show! Então, só para finalizar aqui, agradecer também aos nossos outros 2 patrocinadores, então a Superfood Contábil, como vocês sabem, uma empresa que não é só uma contabilidade, uma consultoria, uma assessoria voltada ao varejo, a supermercados, tá? Então, se você tem aí um varejo, um supermercado, está pagando muito imposto, ou está correndo risco com o governo, né, de fiscalizações, etc. Ou se você quer fazer isso aqui, se tornar um empresário, né, no seu varejo, no seu supermercado,
parar de correr risco, usar a contabilidade a seu favor, né, os números da sua empresa a seu favor para que você possa tomar decisões, saber o quanto você pode tirar de salário ou não sacrificar a sua empresa. Nós vamos deixar aí um QR Code, né, o nosso contato da Superfood Contábil. Você vai ganhar uma análise, um raio-x gratuito. Esse raio-x ele é vendido por, no mínimo, R$5.000, né, para clientes e tudo mais. Se você que está assistindo esse podcast, não deixe de curtir, de comentar. Comente aqui também, eu quero. E entre em contato com a Superfood que nós vamos, aí nosso time, né, vai garantir para você essa análise gratuita. Também temos a Legi, registros de marcas, né? Então a Legi, ela nos apoia aqui no nosso podcast e a Legi é uma empresa especializada em registros de marca. Então se você é um empresário, né, um empreendedor que já virou empresário ou um empreendedor que está começando agora, já criou sua marca e quer manter essa marca, quer que ela seja duradoura no mercado, você precisa registrar a sua marca. Se você não registrou, a marca não é sua. Então também entre em contato com a Legi, que ela vai dar todo um suporte para você, né, toda assessoria para você entender se você pode registrar a sua marca e como você faz para registrar a sua marca, para que você não perca, né, essa marca que você conquistou, que você investiu dinheiro já, que você pode até perder coisas muito grandes, como fachada de loja, muitas coisas aí. Então, entre em contato também. Top. É isso, Zé? É isso aí. Então é só... Tá tudo mais fácil, cara. Para marca, para contabilidade, você precisa aí, agora é só avançar. Profissionais e avançar aí. Agora é só avançar. Só avançar no seu negócio. Zé, aí. obrigado por mais um podcast. Tamo junto. Vamos ficando por aqui e vamos pro nosso grito de guerra. Vamos lá? 1, 2, 3. Avançar! Bora! Boa! Top. Desenrolado. Corta.